Olá, alunos e alunas. Vamos para mais uma aula. Nesta aula, eu vou trazer uma reflexão sobre o livro O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche, Currículo de Educação e Cuidados baseado em relações qualificadas, né? Esse livro é das autoras aí Janete Gonçalves Mena e Diane Widmeyer Eyer. Bom, então vamos lá. Então, esse livro, ele também é resultado de uma pesquisa, né? E ele vai trazer aí uma abordagem inovadora sobre como cuidar e educar crianças na creche. Ele vai trazer, tá? Como reflexão importante, né? O cuidado e da educação nos 3 primeiros anos de vida, né? Apresenta a creche, dentro dessa pesquisa, ela vai apresentar a creche como um espaço educativo onde acontecem os relacionamentos, né? E se desenvolve a aprendizagem de bebês e crianças pequenas. E esse relacionamento e esse desenvolvimento em relação à aprendizagem, as autoras vão colocar que isso ocorre de forma abundante, desde que seja o quê? Desde que tenha uma interação, né? Essa pesquisa, ela teve uma abordagem inspirada, né, é, na metodologia de Amy Pickler e Magda Gerber. Então, essas autoras, elas vão desenvolver um modo de trabalho baseado no cuidado, que valoriza a brincadeira e a exploração de materiais e ambientes. Então, essa pesquisa, ela foi baseada nessas obras, né, de Gerber e Pickler, né, onde elas valorizam o quê? Brincadeira, exploração de materiais e ambientes, ou seja, o ambiente da educação infantil, né, o ambiente onde as crianças são cuidadas. Elas vão, dentro do texto, aí, oferecer orientações, né, precisas para uma pedagogia de bebês e crianças pequenas. E por essa questão, esse livro acabou se tornando também uma referência nas práticas educativas nos primeiros anos aí na educação infantil. Elas vão discutir ali, né, a importância do envolvimento que precisa ter com a instituição, né, o envolvimento dos pais e da comunidade, né, nesse objetivo aí da educação e dos cuidados das crianças. Então, ela vai defender a questão da parceria entre os profissionais da creche e as famílias. Ela vai apresentar várias atividades, né, e estratégias para os profissionais da educação, para que as crianças possam, então, se desenvolverem no que tange em relação à questão do estímulo, né? A questão da autonomia, da criatividade e do pensamento crítico. E aí eu faço um adendo aqui, tá? Que a questão da autonomia, da criatividade e o pensamento crítico, eles também estão aí nos nossos documentos, né? Abordando aí nos documentos federais, municipais, estaduais, também como objetivos nossos da educação infantil. E o livro ele vai trazer uma visão atualizada, ampla, né, sobre o papel da creche na formação das crianças, né? Então, as crianças, quando elas vão para a creche, entram na educação infantil, as atividades norteadas, as atividades desenvolvidas devem ser pensadas no sentido de estimular a autonomia, criatividade, pensamento crítico. Então, não esqueça essas 3 palavrinhas aí, elas são muito ricas, elas trazem aí muitas reflexões que você pode também aproveitar depois na sua prova aí dissertativa, tá?
Então, ela vai enfatizar muito a importância do cuidado como um aspecto fundamental para o desenvolvimento humano, tá? Tanto para os cuidadores quanto para os professores que trabalham aí com as crianças na primeira fase aí, na primeira etapa, na educação infantil. E aí, o que que a autora traz, né? E aí ela também vai colocar aí os documentos oficiais, né? Fazendo essa relação com a sua reflexão durante o livro. E ela diz que muitas vezes a creche, né, ela é vista tanto pela sociedade e até muitas vezes pelos profissionais da educação, vista como uma instituição alheia ao campo da educação, como se não fosse ainda, né, não foi reconhecida ainda como uma primeira etapa da educação básica. E além de ser, né, fazer parte da educação, ser a primeira etapa da educação, a sociedade e os profissionais ainda não enxergam isso como um direito de todos os bebês e crianças de 0 a 3 anos. Então, que se dá uma impressão, né, que ela quer passar aqui para a gente refletir, que a creche, muitas vezes, ela é vista separada, ou seja, apenas o lugar do cuidar. E não, a creche, ela tem que ser o lugar, né, da primeira etapa da educação infantil, da educação básica, desculpa, onde o objetivo maior da educação infantil é o quê? Cuidar e educar. Então, a creche, ela é reconhecida, né, como um espaço para atender aí os filhos de famílias das mães que trabalham, ou crianças que se encontram muitas vezes aí em situação de vulnerabilidade. Então, o que que a gente precisa enxergar e o livro traz? Que esse espaço não é um espaço, né, para crianças lá exclusivas, né, de filhas de mães que trabalham ou que estejam em vulnerabilidade. É um espaço, né, que deve ser reconhecido como um espaço de direito de bebês e crianças, conforme determina a lei federal, ou seja, a Constituição de 1988, a LDB, né, a Lei 9394/96, e essas leis vão afirmar, né, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, vamos grifar aqui, ó. Então, esse espaço, né, creche, tem que ser considerado como um espaço da educação básica, tá? Então, essa visão da creche, ela está relacionada, então, por que que muitas vezes ela ainda não é reconhecida? Porque a maneira que ela foi construída, né, a história dela com a implementação da creche no Brasil, que era para apenas cuidar das crianças, né? Então, essa ideia, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser desconstruída, tá? Ou seja, pensar na creche como um espaço de direitos, né, educacionais, tá? Então, essa pesquisa, ela foi realizada pensando nessa questão de problematizar aí com as professoras, onde foi realizada a pesquisa, né? A partir de uma reflexão crítica, trazendo ali a visão histórica, né, como a creche foi formada, né, para que se possa, então, ter um novo olhar, né, e não apenas o olhar do cuidado, mas o olhar de práticas voltada para o cuidar e educar, ok? Então, quando a gente fala em cuidar e educar, a gente vai pensar na Constituição, a gente vai pensar na LDB, a gente vai pensar nos referenciais curriculares nacionais da educação infantil, né? Então, esses 3 documentos aí são bem importantes. Então, cuidado e educação aparece nesse trabalho, né? Unindo
a questão aí da educação da creche, né? Como a questão teórica, histórico-cultural. E aí elas colocam aí é uma sigla, né? THC, Teoria Histórico-Cultural. Então, o que elas colocam? Elas acreditam que as ações são impossíveis de serem separadas, ou seja, o cuidar e educar, formando uma unidade indissociável. Dentro de onde? Dentro do espaço da creche. Então, cuidar e educar, então, gente, muito importante aqui, ó, creche, tá? Nunca separado só o cuidar, cuidar e educar. Primeira etapa da educação básica. Então, vai significar o quê? Que nesse cuidar e educar, tá? As crianças vão ser orientadas, né? Dentro da questão da sua aprendizagem, no tempo, no espaço, a desenvolver o quê? A identidade, a sua identidade. E isso vai acontecer através do quê? Através de prática pedagógica ou práticas pedagógicas, né, estruturadas. Então, o que a autora coloca? Que a questão do cuidar e educar são ações diferentes, mas elas vão acontecer ali juntos, simultaneamente, com os adultos, ou seja, professores, com os bebês, tá? Então, cuidar e educar não é separadamente, elas vão acontecer junto. Como, professora? Nas práticas pedagógicas cotidianas, né? Então, por exemplo, a hora do cuidar, a hora do educar, não é um tempo dividido, tá? Então, a creche não é um ambiente de cuidado, mas é um ambiente do cuidar e do educar. E aí ressaltam, né, essas autoras, que há necessidade de pesquisas, né, de outras pesquisas que dediquem a questão aí da formação continuada do professor sobre a prática exercida na creche. Elas propõem essa investigação aqui, né? Mas elas apontam que há necessidade de mais pesquisas para que o quê? Para que a gente possa formar professores, educadores, né? Conscientes de que o educar e o educar estão juntos, o cuidar e o educar estão juntos, acontecem simultaneamente dentro da creche, ou seja, dentro da instituição da educação infantil. Então, as autoras, embasadas nessa teoria histórico-cultural, né, ela acredita que os bebês, eles já são inseridos na cultura, como por meio da relação com o outro, do meio da relação com outras experiências. Quando? Num determinado tempo e espaço. O que significa isso? Cada um tem um tempo e espaço para aprender, tá? Mas é no contexto aonde? No contexto de creche. Essa relação ocorre em momentos que eu estou cuidando das crianças e educando. Então, cuidado e educação, tá? Então, é através das práticas que o bebê vai se apropriando da cultura de seu meio e se constituindo como um humano, um ser histórico-geográfico, ou seja, um ser pertencente, né, a um espaço. Então, durante as relações estabelecidas, né, das atividades diárias ali dos bebês, como a troca de fralda, né, enfim, a hora da alimentação, todos esses momentos, o adulto ensina, né, ao bebê práticas através do quê? Da higiene, enfim, as crianças ainda não fazem sozinhos, né? Tem um adulto ali para fazer, mas ao mesmo tempo vai se fazendo, vai se cuidando e educando. Então, o adulto ele vai apresentar elementos simbólicos ao bebê, né? Em relação à higiene, relação interpessoal, ou seja, a maneira do olhar, do tocar,
né? E aos poucos o bebê vai construindo os seus próprios significados, né? Então tem a hora da troca da fralda. Então, nas relações concretas, vivenciadas pelo bebê, ele vai aprendendo a estar, a ser e estar no mundo, tá? Então, não é algo ali separado. Cuidar e educar tem que ser simultâneo, juntos. Ao mesmo tempo, né? Que o professor cuida, o cuidador cuida na creche, ele também vai ensinar, né? Então, de acordo com essa abordagem Pickler, então essa abordagem, né, em vários livros eu estou citando, muito importante, né, vai falar sobre a questão do cuidado dos bebês. Então, quando o bebê é incentivado pelo adulto a estar por inteiro nessa relação, ele pode perceber o que acontece com seu corpo, entender as normas culturais e desenvolver sua autonomia. Outra palavrinha importante aí, né? Para futuramente realizar essa e outras ações de forma independente. Outra palavra aqui, ó, autonomia, de forma independente, né? Então, essa abordagem Pickler, ela sempre vai estar voltada para a questão do quê? Do ensinar, mas que o aluno, a criança, se torne independente, tá? Então, ao cuidar do corpo, existe uma educação para o desenvolvimento desse bebê. Eu cuido do corpo, mas ao mesmo tempo, eu também estou desenvolvendo outras aprendizagens. Então, as autoras defendem no trabalho que as práticas na creche envolvem, novamente, gente, ó, cuidado, educação, dois aspectos indissociáveis que estão presentes na relação adultos, bebês e crianças bem pequenas, constituídos histórica e socialmente. E aí as autoras, tá? Então, lembrando, a gente está falando aqui da ideia que as autoras trazem no livro, mas ao mesmo tempo a gente já faz um paralelo com o que nós queremos desenvolver na nossa educação infantil. E aí, quando a gente fala a questão de um ser histórico, social, então a autora ela está ali defendendo, né, as ideias de quem? Vygotsky, né? Então, o bebê é um ser social e que essa relação com o mundo se dá através do outro, a partir das ações de necessidades vitais, como lhe dar de comer. Então, o social, né, o desenvolvimento histórico-social se dá nessa relação. Quando a gente ouve essa palavra histórico-social, é algo que é do meio, algo que acontece, algo que a gente vivencia. Bom, então essa pesquisa, ela foi uma pesquisa, né, realizada na Prefeitura de Minas Gerais, com crianças ali, com 6 professoras e crianças de berçários, né, chamada ali de berçário 1 e 2. E aí, dentro desse estudo, a fim aí que as professoras pudessem refletir, né, provocar aí algumas indagações, né, para que pudesse acontecer as formações, foi feita algumas atividades, uns registros de fotos, né? Então, as pesquisadoras pediram que as professoras realizassem esses registros, e nesses registros foram desenvolvidos 6 eixos, né? E a partir desses 6 eixos, houve, então, as sessões reflexivas que as autoras trazem ali no livro. Então, a primeira questão é o eixo 1 sobre identidade. Então, na verdade, esses eixos é para a gente se pensar o que a gente precisa fazer para desenvolver, né, na educação infantil. Então, as autoras nomearam, né, eixo 1, identidade. Então, essa identidade também baseada, né, ela traz a pesquisa de Vygotsky, onde esse momento do bebê e da criança
onde ela interage com o espelho e contribui com a sua construção da identidade. Então, tudo isso foi registrado, né? Eixo 2, autonomia, né? E aí, dentro desse eixo 2, houve lá duas experiências, né? Que elas chamaram de autonomia 1 e autonomia 2. Então, na autonomia 1, relacionada à questão ali de uma criança que chorava muito, né? Então a professora tinha lá, a criança chorava muito, então ela tinha uma ação sobre isso. E na autonomia 2, foi a questão da dependência, né? Também foi uma outra atividade que na questão 1, a criança, apesar de chorando, ela tinha algumas maneiras de lidar. E aí, conforme a professora ia lidando, tinha outros que acabavam imitando, né? Que ela chamou de autonomia 2. Então, por conta dessa imitação, então essa ação, cuidado e educação, ela pode acontecer espontaneamente ou por dependência, né? Se a criança ainda não tem nenhuma ação, ela vai precisar de uma outra pessoa para ajudá-la, tá? Então, essa era a ideia de autonomia 1 e a 2. Uma era autônoma, outra ficava numa posição de dependência, de depender do outro para os cuidados. Depois, o terceiro eixo, cuidados com o corpo. Bom, nessa daí também teve uma imagem de bom hábito, né? Onde expressou a autonomia do bebê, que participava ativamente do banho, pegando o sabonete, ensaboando, né? E aí a professora assumia aí uma postura de colaboradora, ou seja, que é essa ideia, né? Para que a criança ela se torne autônoma, né? Com desenvolvimento lá de iniciativa, de criticidade, enfim, o professor tem que ficar nessa posição de colaborar e não de fazer tudo. E aí, dentro dessa questão dessa ideia, né, da questão da professora como colaboradora, a autora ela se apoia novamente na abordagem de Pickler e estudos também de Revese, onde ela fala a respeito da reciprocidade da professora às ações dos bebês e crianças bem pequenas. O que significa isso? E quando a professora ela está numa posição de colaboradora, ela também deixa a criança se desenvolver ali dentro daquele espaço, dentro daquela atividade, né? E ela vai completando a sua ação conforme a necessidade. Então, à medida que a criança precisa, ela vai o quê? Ela vai ajudando. O quarto eixo é a literatura. Então, nesse quarto eixo, a professora trouxe lá uma foto de contação de história, né? Tinha a história 1 e a história 2. Então, o que elas perceberam dentro dessa reflexão? Que na história 1, porque as crianças estavam sentadas observando, então elas acreditaram que as crianças estavam concentradas, porque estavam sentadas, né? E em relação à história 2, a criança ela já expressava um envolvimento, um outro tipo de envolvimento, onde ela folheava revistas, enfim, ela tinha uma outra relação ali com a questão da literatura, no sentido da escuta, contação de história, e no sentido ali de também de ser uma observadora. No eixo 5, as pesquisadoras apresentaram atividades que elas chamavam de atividades dirigidas. Então, o que seria isso, né? As professoras explicaram, então elas escolheram lá a foto e o título da pintura Sem Sujeira, por estar relacionada ao projeto Sentidos e Sensações. A foto recebeu esse nome porque não existe contato direto com a tinta, pois ela está coberta pelo plástico. E aí, as professoras relacionaram a pintura Sem Sujeira 2, na qual existe contato direto com a tinta, né? No entanto,
exclusivamente direcionado pela professora. Ou seja, em ambos os momentos, né, não é ofertada aos bebês e às crianças bem pequenas atividades de experiência com tinta. O fato de ver a tinta sem tocá-la, ou estar em contato manipulado pelo adulto, não amplia as experiências com a pintura. Ou seja, se o professor for, né, realizar atividade, a criança não vai ampliar, não vai aumentar a sua experiência. No eixo 6, a professora, as 6 professoras, né, justificaram a escolha da foto do título, de pura diversão, por retratar, né, bebês e crianças bem pequenas brincando livremente na área externa da creche, sem a intervenção direta ali do adulto. Então, na verdade, só observação do adulto. Então, o que que elas colocam, né, as autoras que elas observaram? Elas colocaram todo aquele referencial teórico, né, discute ali, traz as atividades onde as professoras fotografam e depois vão fazer uma reflexão. E aí, no final da pesquisa, o que que elas notaram, né? Que as professoras tiveram uma mudança ali em relação a reformular, né, as atividades, em relação ao cuidar e educar, né? Elas percebem algumas mudanças no modo das professoras enxergarem as práticas nos berçários, né? Houve ali momentos de certeza, de incerteza, né? A questão da emergência de sentidos, outros para a questão de práticas nos berçários, né? Que vão considerar ali a participação dos bebês e crianças bem pequenas. Então, para essas pesquisadoras, o que levou a pensar sobre essa relação crítica, reflexiva, é necessária a transformação, né, do professor, tanto do professor, né, que pensa na atividade, quanto depois no desenvolvimento do aluno. Então, atividades fechadas não são suficientes, elas não trazem garantias que esses alunos vão estar aprendendo. Então, a gente precisa de oferecer, né, atividades onde intencionais, né, desde a creche, onde o cuidar e o educar, eles vão ser simultaneamente ali desenvolvidos, certo? Então, dentro dessa pesquisa, né, a gente trouxe essas ideias e espero ter colaborado e até a próxima aula.